Boa noite, que Deus te abençoe. Você que está conectado aí com a gente pelo Facebook, muito obrigado porque você está aí com a gente. Também quero saudar aqui a Regina, que está aqui conosco. Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda. Obrigado aí pela presença. Muito bom. Nós já vamos iniciar o nosso estudo daqui um minutinho, mas antes eu quero dizer a você o seguinte: se você tiver alguma pergunta, ok? Se você tiver algum questionamento sobre o tema, ok? Sobre o tema, você pode colocar aí no Facebook, tá bom? Coloque no chat do Facebook, tá bom? Que o Pastor Servete, que é meu amigo, Pastor Servete, tudo bem, Pastor Servete? Está também conectado e ele vai mandar as perguntas para mim, tá ok? E você que está aqui também pelo Zoom, né? Se você também desejar fazer alguma pergunta, pode colocar no chat também. E com certeza nós vamos procurar responder perguntas concernentes ao assunto, tá bom? Eu quero aproveitar para pedir que você compartilhe esse link, compartilhe o link, tá bom? Compartilhe aí esse estudo, você que está no Face aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, para que tantas outras pessoas também possam estar aprendendo da palavra de Deus, possam também, com certeza, aprender mais da palavra do Senhor, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu quero aí saudar alguns queridos que já estão entrando pelo Face. Muito obrigado aí pela sua conexão. Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo, tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos agora fazer uma oração. Eu peço que você feche os olhos e ore comigo, tá bom? Vamos lá? Querido Deus, querido Pai, neste momento nós vamos iniciar o estudo da Tua Palavra. Estamos felizes, alegres, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou neste dia. Perdoe os nossos pecados, permaneça conosco, dá-nos a Tua paz. E, por favor, Senhor, abençoe este estudo. Fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos começar, então, o nosso estudo, ok? Da Palavra de Deus. Repetindo, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode escrever aí no chat do Facebook, tá ok? Essas perguntas vão chegar até mim, tá certo? E também, você que está aí com a gente pelo Zoom, também, você pode também perguntar para a gente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, iniciando compartilhamento de tela, ok? Vamos lá. Nós vamos estudar nesta noite sobre esse tema muito importante, é o tema do nosso estudo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui de novo, ok? Muito bem, agora sim. Vamos lá. Então, o tema desta noite, o tema do estudo geral é Jesus, o restaurador da vida. Ok? Esse é o tema do nosso estudo geral. Vamos lá? Muito bem. O tema de hoje é esse daqui. Jesus e a restauração do bem. Tá certo? Um tema muito importante. Jesus e a restauração do bem. Para a gente começar, né, de uma forma assim bem positiva, bem especial, vamos ouvir agora uma mensagem breve do pastor Luiz Gonçalves. Vamos lá? Olá, tudo bem? Chega mais perto.
Nós estamos iniciando mais um tema maravilhoso e eu estou feliz porque eu tenho mais pessoas me ajudando. Ao seu lado está um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que forma comigo uma dupla missionária para que a gente possa ter esses momentos tão especiais e agradáveis de estudos da Palavra de Deus. Com certeza o tema de hoje é um tema maravilhoso de restauração. E para começar, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento nós entramos em Tua presença através da oração para pedir a Tua bênção para o estudo bíblico, para pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que a mensagem da Tua palavra possa ficar clara para cada um de nós. Em Tuas mãos eu entrego cada pessoa, cada classe bíblica e cada pequeno grupo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema impressionante. E eu queria chamar sua atenção para uma história verídica que aconteceu no céu. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com ele. Então Deus criou os anjos. E os anjos são muitos, milhares, milhões, bilhões de anjos. Entre esses anjos todos, havia um grupo chamado querubins. E dessa classe dos querubins, a Bíblia menciona um deles em destaque, que é Lúcifer. E Lúcifer, simplesmente de uma maneira inexplicável, de uma maneira misteriosa, ele se rebelou contra Deus. E não somente isso, ele se rebelou contra Deus e ainda contagiou ou contaminou outros anjos. E criou no céu uma guerra, uma batalha, um conflito. E finalmente, Deus teve que tomar uma decisão, uma posição. Ou Deus matava Lúcifer, ou Deus o expulsava do céu. Se Deus matasse, confirmaria as acusações dele. Deus de ser mau, de ser ditador, de não ser amor, de ser um Deus assassino, de ser um Deus intransigente. Assim, Lúcifer acusava Deus. Se Deus o matasse, essas acusações criariam forças e eram acusações mentirosas. Então, Deus deixou o tempo passar e expulsou Lúcifer do céu. Ele foi expulso. E o que aconteceu a partir daí é o que eu quero que você preste atenção no estudo de hoje, na mensagem de hoje. O mal dominou as coisas que Deus fez, mas Deus trabalhou e continua trabalhando para que tudo que Deus fez possa ser restaurado, inclusive a sua vida e a minha vida também. Prepare o seu coração. Agora, a minha dupla missionária que está do seu lado vai continuar o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Vamos continuar, então, o estudo. Antes, eu queria dar aqui um abraço, ok? Na Emília, que está aqui com a gente. Tudo bem, Emília? Seja bem-vinda. Mais uma vez a Regina, doutora Ivete também, que está aqui conosco, aqui pelo Zoom. E também nós temos aqui uma pessoa especial, até gostaria de saber o nome, porque aqui está o nome da Associação Educacional para Múltipla Deficiência. Que legal! Que bom que você está aqui. Queria saber o seu nome, se possível, tá bom? Para a gente poder dar uma saudação também para você especial, tá ok? Mas obrigado aí pela presença de vocês, tá ok? Vamos lá, então. Continuando, então, esse tema que o pastor Gonçalves deu uma introdução muito importante, tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, aqui. Para a gente continuar aqui o nosso compartilhamento, ok? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Então, nós vamos entrar agora no texto bíblico, tá certo? O pastor Gonçalves já deu a introdução, ok? Então, vamos lá. Eu queria ler para vocês aqui uma parábola. E essa parábola não está na tela. Se você puder pegar a sua Bíblia, está no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo 24 ao 30.
Mateus 13, 24 ao 30. Você que também tem Facebook, pegue sua Bíblia agora. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Jesus ele conta uma história, uma parábola que vai ilustrar muito bem o estudo desta noite. A minha Bíblia, ela diz assim, olha só, 24 ao 30, livro de Mateus. Jesus lhes propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, ok? Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então veio o inimigo, entrou no campo deste outro homem, era o inimigo dele, e semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. O trigo cresceu e também o joio cresceu. Então os servos, o dono da casa, chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? O senhor não semeou boa semente? O senhor não semeou trigo? De onde vem esse joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Versículo 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntamente até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Interessante que, então, os servos daquele dono chegaram e falaram assim: olha, escuta, o senhor não quer que a gente arranque o joio? Porque o inimigo fez isso, o inimigo plantou o joio. E o dono da casa disse: não, não façam isso. Porque se vocês forem arrancar o trigo, arrancar o joio, vocês poderão arrancar o trigo. Então, deixe eles crescerem, se desenvolverem, e quando eles estiverem maduros, aí vai dar para vocês distinguirem o joio do trigo. E aí vocês pegam o joio e vão queimar, mas o trigo vocês vão recolher para o meu celeiro. Porque até um estágio de crescimento, o joio é muito parecido com o trigo, e o trigo é muito parecido com o joio. Se os servos fossem lá tentar arrancar o joio, eles poderiam também arrancar o trigo. O joio é como se fosse uma planta, uma erva daninha. Ela não serve para nada. Mas era muito parecida com o trigo. Então o dono falou: olha, deixem se desenvolver, deixem crescer. Porque no dia da colheita, no momento certo, vocês vão fazer o trabalho correto, separar o joio do trigo. Agora, o 36 ao 43. Olha só que interessante. Diz aqui, olha só. Então, Jesus ele explica esta parábola, essa história do joio. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se deles, os discípulos disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: olha só, agora ele explica a parábola. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, são os filhos do reino de Deus. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Percebe? A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, veja bem, meus queridos, olha só, vamos entender um pouquinho aqui. Deixa eu até interromper aqui um pouquinho, para olhar bem para você, tá bom? Então, olha só. Então, Jesus ele conta essa história, essa parábola, que ilustra o conflito entre o bem e o mal. Jesus, ele semeia a boa semente.
Mas o inimigo, que é Satanás, e nós temos esse inimigo, ele semeia o joio. Então, quem é que vai fazer a separação entre o joio e o trigo? Serão os anjos, quando Jesus voltar. Então, veja, meus queridos, olha só. A origem do mal em nosso planeta, a origem do mal, ou a causa do mal, ela tem uma origem no inimigo, Satanás. E nós vamos ver isso um pouquinho. Sabe, a gente vive num mundo complexo. As pessoas ficam doentes. As pessoas movem frustração, medo, desespero, angústia, dor, crueldade, falta de amor, indiferença, fome, desigualdade social. O que isso é consequência do que nós falamos de pecado, que teve a origem no coração de Satanás. Ok? Quem semeia a boa semente é Deus. Deus, ele ama. Deus, ele restaura. Deus, ele salva. Deus, ele perdoa. Mas Deus, quem semeia o que é ruim é o inimigo, é Satanás. Ok? Então, meus queridos, o joio e o trigo existem em todos os lugares. O joio e o trigo existem em todo lugar, inclusive dentro da igreja. Mas quem somos nós? Somos nós para fazer a separação entre o joio e o trigo? Quem vai fazer isso será o próprio Deus. Ok? No tempo determinado. Tá bom? Então vamos continuar então aqui para a gente entender pelo menos um pouquinho, pelo menos para termos um vislumbre, ok? Para termos aqui um vislumbre, certo? Desta origem do mal. E por que nós estamos inseridos nisso, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor então aqui. Olha só. Fecha a porta. Quem originou o pecado? Quem originou o pecado? Vamos lá. Depois vamos entender o que é pecado, tá certo? Então vamos lá, olha só que interessante. Ezequiel 28, 14 a 17. Lembra que o pastor Luiz Gonçalves ele falou sobre os querubins? Lembra que o pastor Luiz Gonçalves ele falou que Deus ele criou os mundos, os planetas, Deus criou os anjos. E os anjos eles foram criados com livre-arbítrio. Os anjos eles eram seres perfeitos. Eles não tinham tendência para o pecado. Eles eram seres perfeitos que amavam a Deus, eles servem a Deus, eles estão diante do trono de Deus. Mas olha só que interessante. Aqui, Deus está se referindo a um anjo especial, a um ser muito inteligente e muito especial. Olha só que interessante. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Olha só, Deus está falando aqui de um ser majestoso, inteligente, que foi criado. Era uma criatura. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade. Ou seja, aqui diz então que este ser, ele era perfeito até o dia em que se achou pecado nele. Ok? Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda. Opa! Querubim da guarda. Aqui está falando, Deus está se referindo a um querubim, a um anjo cobridor, tá certo? Uma pessoa importante, um anjo importante. Olha só, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Olha só, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Olha só, Deus está dizendo aqui que este querubim, por causa do seu orgulho, por causa da sua formosura, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, ele foi expulso do céu. Deus o lançou por terra. E eu o coloquei diante dos reis para que o
contemplem. Este querubim, ele era perfeito, desde o dia em que foi criado, até o dia em que foi achado iniquidade, pecado no coração dele. Então, quem originou o pecado? Foi um anjo exaltado. E o interessante notar, meus queridos, interessante, que estamos falando aqui de uma eternidade passada, mesmo antes da criação do nosso planeta. Estamos falando aqui do céu. Estamos falando aqui do trono de Deus, um anjo que ele adorava a Deus, amava a Deus diante do trono, ali no santuário de Deus. O pecado, num coração de um anjo perfeito, num lugar perfeito, surgiu. Querido e querida, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Esse é um assunto desafiador, porque a Bíblia, ela não explica como surgiu o pecado. Mas a Bíblia diz simplesmente que surgiu o pecado no coração do querubim. E nós sabemos que esse querubim ungido, especial, era Lúcifer. Lúcifer, a palavra própria, Lúcifer, o próprio nome significa anjo de luz. Ele vivia na presença de Deus. Mas, por algum momento, em alguma circunstância, o orgulho começou a surgir no coração dele, o desejo de poder, a ambição. E aí, como diz Ezequiel, ele foi lançado por terra por Deus. Ok? Tá certo? Então, meus queridos, o pecado, por incrível que pareça, surgiu aonde? No céu, no coração de um anjo perfeito, no coração de Lúcifer. Um anjo exaltado. Ok? Vamos lá, olha só. Então, o que aconteceu? Onde o mal começou? Eu já disse, começou no céu. Mas olha só o que diz Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, onde o mal começou? Por incrível que pareça, o mal começou no céu. O mal começou no céu. Então, meus queridos, em outras palavras, o que acontece? Satanás, Lúcifer, ele permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração, a vaidade tomasse conta do seu coração. E como diz lá no livro de Isaías, no capítulo 14, Isaías capítulo 14, nos diz que Satanás, Lúcifer, ele teve o desejo de poder. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Olha só aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Perdão, versículo 12 ao 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Se você tiver a sua Bíblia, olha só que interessante. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Como você caiu do céu, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. E versículo 14: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, rebelião contra o Criador. Uma criatura se rebelando contra o Criador. Perceba. Então, veja bem, o desejo de Satanás, de Lúcifer, no caso aqui, você fala, pastor, por que Satanás? Calma, eu vou chegar aí, tá bom? Lúcifer, estrela da manhã, anjo de luz, percebe? Filho da luz. Ele permitiu que este sentimento de orgulho, de desejo de poder, desejo de ser adorado, tomasse conta do seu coração. É que diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você.
A Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Deus. Devemos procurar a cada dia ser semelhantes a Deus. Nós devemos procurar ser semelhantes a Deus no caráter. No caráter. Lúcifer queria ser semelhante a Deus no poder e ele gostaria de ser adorado como Deus era adorado. Então Lúcifer, ele começa a fazer um movimento no céu, um movimento de rebelião junto aos outros anjos, lembrando que Lúcifer, ele era o chefe dos anjos, ele tinha uma grande influência sobre os anjos. Então ele começou a fazer um movimento no céu e ele começou de forma sutil, sorrateira, ele começou a plantar sementinhas de dúvidas no coração dos anjos, plantando sementinhas de dúvidas sobre o caráter de Deus. E ele começou a falar para os anjos, se eu fosse o governante deste universo, as coisas seriam diferentes. Olha, você viu aquela decisão de Deus? Eu não concordei com aquela decisão de Deus. Se eu fosse eu tomaria uma decisão melhor. Ele começou a falar para os anjos, olha, Deus não é tão bom assim. Deus não é tão bom assim. Sabe? Se eu for o governador do universo, vocês serão anjos verdadeiramente livres. Lúcifer, então, ele começa a colocar sementinhas de dúvidas no coração dos anjos. Sabe? Milhares, quem sabe milhões de anjos, milhões e milhões de anjos, escolheram a mentira de Lúcifer. Duvidaram do amor de Deus, duvidaram da palavra de Deus. E aí, o que acontece? Deus, obviamente, não poderia permitir que o pecado e que o rebelde permanecesse no céu. O céu é um lugar puro, o céu é um lugar santo, não existe pecado no céu. Então, Deus, ele expulsa Satanás do céu. E aqui diz, houve uma luta no céu. De um lado, Jesus, que é chamado de Miguel, é um dos títulos de Jesus, os seus anjos, contra Lúcifer e os seus anjos. Sabe, no momento em que Lúcifer, ele se declara inimigo de Deus, o seu nome não era mais Lúcifer, agora se tornou Satanás. E Satanás significa adversário. Agora, Lúcifer, que era um anjo de luz, servia e amava a Deus. Agora, ele se tornou Satanás, adversário de Deus, adversário das nossas almas. Agora ele se rebela de forma clara e houve uma batalha no céu e, é claro, com Jesus ninguém pode. Ele é expulso do céu, ele é lançado para a terra, ok? Mas por incrível que pareça, no céu começou o pecado. Como isso surgiu no coração de Lúcifer? Um anjo perfeito, num lugar perfeito. Como isso surgiu? Não sei. Não sei. A Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. É um mistério. É um mistério. Ok? Muito bom. Aqui tem uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta. Aqui diz assim, se o mal nasceu no céu antes da criação, porque Deus fez sua criação justamente onde ele lançou o mal, Satanás. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Se o mal nasceu no céu antes da criação, okay? Antes da criação da terra, porque Deus fez sua criação justamente onde ele lançou o mal, Satanás. Entendi. Então vamos lá, meus queridos. É assim. Isso a gente vai comentar daqui a pouquinho. Muito boa pergunta, Cleonice. Muito boa pergunta. Veja bem, Satanás ele foi expulso do céu, juntamente com todos os seus anjos. Tá? E nós temos a informação de que ele foi para outros mundos não caídos. Eu não sei se você sabe, mas existem outros mundos que não caíram em pecado como o nosso. Mas ele não conseguiu nada. Então ele veio aqui para o nosso planeta. Ok? Eu vou já explicar isso daí. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Vamos continuar então aqui. Então olha só que interessante. Deus, ele então cria o nosso planeta. Tá certo? E Deus, ele cria, deixa eu voltar aqui, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Deus, ele cria o nosso planeta
E da mesma forma como Deus criou os anjos, com o livre arbítrio, o poder da escolha, veja bem, se os anjos escolhessem se rebelar contra o Criador, eles poderiam ter se rebelado, como eles fizeram. Porque Deus não criou robôs programados para obedecer. E Deus fez a mesma coisa com o ser humano, a mesma coisa. Quando criou os nossos primeiros pais, Deus, ele não criou seres humanos programados para obedecer. Deus não criou robôs. Deus criou pessoas com o livre arbítrio, ok? Deus criou pessoas com livre arbítrio. Se Adão e Eva escolhessem se rebelar contra o Criador, eles poderiam fazer isso. Sabe por quê? Porque o amor, ele dá oportunidades para o outro dizer não, por mais que doído seja. Então, veja bem, Deus, ele cria um planeta perfeito, um ambiente perfeito. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles eram perfeitos, ok? Deus, ele cria, então, agora um jardim maravilhoso para eles morarem, o Jardim do Éden. Você pode ler isso em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. E eles foram criados perfeitos. Eles não tinham tendência para o pecado. Eles não tinham tendência para o mal. Eu e você nós temos, eu vou explicar o porquê. Mas se eles escolhessem pecar, eles poderiam ter feito isso. Então, Deus, ele chega para aquele casal e diz as seguintes palavras. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Gênesis, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus, ele cria o ser humano, tá certo? E coloca o ser humano no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Interessante que essa palavra guardar em hebraico, ela tem um significado de proteger. Proteger. Aí você fala, mas espera um pouquinho. Se no mundo não existia pecado, se no mundo não existia morte, se no mundo não existia perigo de nada, como assim Adão e Eva, principalmente Adão, é claro, deveria proteger o jardim do Éden? Como? Proteger do inimigo. Que inimigo? De Satanás. Adão, ele já sabia, Adão e Eva já sabiam da existência de Satanás, da rebelião de Satanás. Então eles já estavam espertos, ok? Eles deveriam guardar o jardim, se preservar, tomarem cuidado, ok? Então eles não foram inocentes, tá certo? Eles sabiam da existência do inimigo. Então olha só, então, eu não sei se vou responder a pergunta. Satanás, ele teve acesso ao planeta Terra como teve acesso a outros mundos também. E se Adão e Eva tivessem resistido, tivessem crido no que Deus havia falado, com certeza também Satanás não teria chance aqui. Mas olha só. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, tudo é seu, você pode comer de tudo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Em outras palavras, Deus disse o seguinte: Adão e Eva, tudo é de vocês. Mas essa árvore aqui, no centro do jardim, essa árvore é minha. Não toquem nela, não se aproximem dela, porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Creiam em mim. Eu estou avisando vocês. Deus colocou aquela árvore como um teste de obediência para aquele casal. Então, veja bem, eles tinham tudo, viviam num lugar maravilhoso, um lugar onde não existia pecado, tudo era fantástico, era belo. Mas só uma coisa Deus colocou: na árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham acesso à árvore da vida, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam ter acesso, ok? Não podiam ter acesso, certo? Então, vamos lá. Mas qual foi a essência do primeiro pecado? Aí a coisa desandou. Aí a desgraceira aconteceu. Olha só que interessante. Gênesis 3, de 1 a 6.
Olha só. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore de jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, olha só, olha aqui para mim. Interessante. Então, a serpente, na realidade, era o próprio Satanás que havia incorporado numa serpente. Satanás, ele falou através de uma serpente. Satanás, ele não apareceu como realmente ele era. Porque se ele tivesse aparecido como realmente ele era, ele seria identificado por Adão e Eva. Adão e Eva não seriam enganados. Então, agora, através de uma serpente, Satanás, ele fala, um bicho começa a falar. Isso atrai a atenção de Eva. A Eva estava sozinha naquele momento. E aí aquela serpente, no caso Satanás, ele chega para Eva e diz: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E aí Eva, ela responde direitinho o que Deus havia dito. Olha só, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, senão vocês vão morrer. E aí vem o engano, a mentira e a sutileza de Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. É certo que não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, o que Satanás disse aqui? Deus está mentindo para você, Eva. Deus está mentindo, Deus está escondendo o jogo. Para com isso. É certo que você não vai morrer. Olha, não tem problema de você transgredir a ordem de Deus. Você não vai morrer. Deus está mentindo para vocês. Deus, ele sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Ele. Vocês serão iguais a Deus. Deus está escondendo o jogo de você, Eva. Deixa de ser boba. Para com isso. Coma do fruto. E olha só que interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Olha só que interessante. Eva, em outras palavras, ela duvidou. Preste atenção aqui agora. Eu preciso olhar bem perto para você agora. Eva, ela duvidou da palavra de Deus. Ela acreditou numa serpente. Essencialmente falando, pecado é separar-se de Deus. É duvidar da palavra de Deus. É separar-se dele. É voltar as costas para Deus. Naquele momento em que Eva pega o fruto e ela deseja ter poder, ela deseja ter conhecimento, ela deseja ser igual a Deus. Naquele momento, ela estava duvidando de Deus, duvidando da palavra de Deus e se rebelando contra o Criador, voltando as costas para Deus. E era justamente o que Satanás queria. Era justamente o que Satanás fez no céu. E agora, ele incitou Eva a fazer isso. E Eva, ela vai, chega para Adão e fala: Adão, olha só, eu comi do fruto, eu estou bem, eu estou me sentindo até mais inteligente, eu estou me sentindo até mais poderosa, como você também. Adão, ele viu a burrada de Eva, ele percebeu o que Eva havia feito. Mas por amor a Eva, mais do que por amor a Deus, ele pega do fruto e também come. E naquele momento que eles comem do fruto, eles passam a sentir coisas que nunca haviam sentido antes. Vergonha, medo, insegurança. Porque eles não sabiam o que era pecado. O pecado entrou naquele momento no nosso mundo e no coração dos nossos pais. Aleluia.
o pecado? Essencialmente falando, pecado é separação de Deus, é rebelião contra o Criador, é voltar as costas para Ele. Isto é pecado. Foi exatamente o que os nossos primeiros pais fizeram. E sabe, meus queridos, eles tinham tudo nas mãos. Eles tinham uma mente privilegiada. Eles moravam num lugar privilegiado. Mas eles escolheram pecar. Eles não foram obrigados a pecar. Eles escolheram pecar. E aí você fala assim, tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Você estava lá no Jardim do Éden? Você não estava lá, nem eu. E o que a gente tem a ver com isso? Por que existe, então, essa desgraceira no mundo inteiro, o pecado no mundo inteiro, a morte, a dor, o sofrimento? A gente tem visto pessoas morrerem todos os dias. Por que tudo isso? Vamos entender agora. Então, olha só, interessante. Essencialmente falando, pecado é rebelião contra Deus, é separação de Deus. Mas a Bíblia também nos traz uma definição de pecado. 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quando nós escolhemos praticar o pecado, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E qual é a condição, então, do ser humano? Qual é a nossa condição hoje? Eu e você que estamos em pleno século XXI, olha só, Romanos 3:23 traz a nossa triste condição. Olha só, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Entenda bem que agora, veja bem, os nossos primeiros pais pecaram. E por causa do pecado deles, o pecado entrou no mundo. Este pecado passou a todos os seres humanos. Eu vou mostrar esse texto na Bíblia daqui a pouquinho. E como consequência a morte, a dor, a tristeza, o sofrimento. Então a Bíblia fala que todos pecaram. Sabe por quê? Porque a partir ali de Adão e Eva, a partir do momento que eles pecaram, eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. Eles tinham uma natureza humana perfeita. Mas na medida em que eles escolheram pecar, eles passaram a ter uma natureza pecaminosa. Eles passaram a ter uma tendência natural para pecar. Os seus descendentes, geração após geração, até nós hoje, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos em pecado, com a tendência natural para pecar. Em outras palavras, todos nós nascemos, por natureza, nascemos separados de Deus. Por natureza, nascemos inimigos de Deus. Olha só. E todos pecaram. Todos. E esse todos, você está nesse meio, eu também. E todos nós necessitamos, carecemos da glória de Deus. Todos nós. Esta é a condição triste de todo ser humano. Então, vocês que estão aqui me escutando, você que está aqui no Zoom, você que está aí no Facebook, vocês são pecadores. E quem está falando com vocês agora também é um pecador. Um pecador. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa. Ok? Essa é a nossa condição. Todos nós, naturalmente, estamos perdidos. Ah, só uma coisa aqui. Deixa eu comentar aqui. Lembra que Deus disse para o nosso primeiro casal? Não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem da árvore, do fruto da árvore, vocês vão morrer. Adão e Eva, eles comeram do fruto. E morreram naquele dia? Não morreram. Será que Deus se enganou? Será que Deus havia mentido? Não. Eles morreram naquele dia. Eles morreram espiritualmente. Porque na medida em que eles escolheram pecar, se rebelaram contra o seu Criador, eles morreram espiritualmente. Tanto é que, quando Deus ele aparece no jardim,
Adão e Eva, eles fogem de Deus. Eles se escondem no Criador, do Pai que eles tanto amavam. Deus foi atrás do ser humano. E sabe, Deus ainda vai atrás do ser humano até hoje. Deus está indo atrás de você. Deus está indo atrás de mim, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Apesar da nossa rebelião, apesar dos nossos pecados, Deus nos ama. Então, naquele dia, eles morreram espiritualmente. E quando nós escolhemos viver uma vida de pecado longe de Deus, nós somos também pessoas mortas espiritualmente. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode conquistar tudo o que você deseja, mas longe de Deus, nós somos mortos espiritualmente. Longe de Deus não há vida. Jesus é a fonte da vida. Se estamos desligados de Jesus, somos pessoas mortas espiritualmente. E se somos mortos espiritualmente, nós somos candidatos em potencial para a morte eterna. Percebe? Mas vamos lá. O tempo está passando. Olha só, queridos. Então, a condição do ser humano é essa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só esse texto aqui, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado veio a morte, porque como consequência do pecado veio a morte. Assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. É aquilo que eu falei para vocês. Essa é a nossa condição. Ou seja, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. Então você não estava lá no Jardim do Éden, mas infelizmente sofremos as consequências. Então a dor, a tristeza, o sofrimento, a angústia, a ansiedade, o medo, a morte, é tudo por causa do pecado que se originou no coração de Satanás. Não vem de Deus, percebe? E nós estamos hoje vivendo em meio a esse grande conflito entre Jesus e Satanás. E nós temos que fazer escolhas todos os dias. E desde já eu faço apelo para que você faça uma escolha ao lado de Jesus. Ok? Então, qual é a consequência final do pecado? E qual é a resposta de Deus a todo o mal? Olha só, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que o pecado pode oferecer para você e para mim é morte. O pecado, ele pode ser agradável, gostoso. O pecado, ele pode ser atrativo. Mas aquilo que o pecado oferece para você e para mim no final é caminho de morte, é tristeza, é dor, é decepção. Mas, ainda bem que existe o mas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, o pecado nos oferece a morte, mas Deus, através de Jesus, nos oferece a vida eterna. O pecado nos oferece a morte, mas Deus nos ama tanto que através de Jesus Cristo nos oferece a vida eterna. Então, se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida agora, você não se torna mais um candidato em potencial para a morte eterna. Agora você se torna um candidato em potencial para a vida eterna por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da graça de Jesus. Por causa de Jesus, você passa a ter a vida eterna. Perceba isso. Ou seja, o problema é nosso. Deus poderia ter falado assim: você pecou, ser humano, se vira. Deus poderia ter virado as costas para nós, mas não. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Sobre esse tema, nós vamos falar um pouquinho na semana que vem. Nós vamos entender melhor isso na semana que vem. Mas entenda, eu quero que você guarde isso agora, através de Jesus. Você pode ter o presente da vida eterna. Através de Jesus, você pode ter restauração. Através de Jesus, você pode ter o perdão dos seus pecados. Aproveite isso, ok? Então, meus queridos, aprenda a confiar em Jesus e vencer o mal. Sem Cristo não tem como vencermos o mal. Sem o poder de Jesus não tem como vencermos Satanás. Satanás, todos os momentos, ele quer te desviar, ele quer te enganar, ele quer te destruir. Por isso que nós precisamos de Jesus a cada momento. Jesus, o restaurador da vida. Então, permaneça na presença de Jesus.
Lembra, semana passada, nós falamos para você estudar a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia todos os dias. É uma forma de você estar em contato com Jesus. Permaneça na presença de Cristo. Outra coisa, não fique com pecado. Não brinque com pecado. Sabe? Não fica brincando com pecado. Ah, sim, eu tenho controle de tudo. Eu posso parar quando eu quiser. Ninguém está vendo. É só mais uma vez. Não brinque com o pecado. Se agarre em Cristo, que vai te dar poder para que você vença o pecado. Somente Jesus dá o poder para que sejamos vencedores, para que sejamos verdadeiramente livres. Só existe verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Ore para não cair em tentação. Por isso da importância do estudo da Bíblia e da oração. Ore para não cair em tentação. E resista a Satanás. Não ceda à pressão. Satanás, ele conhece os nossos pontos fracos. Satanás sabe qual é o seu ponto fraco. Então, ore a Deus. Quando vier a tentação, Senhor, me ajude. Me dê forças para não pecar contra o Senhor. Resista à tentação em nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, Satanás, ele treme. Satanás, ele treme. Então, querido e querida, existe uma origem do mal. Foi no coração de Lúcifer. E, infelizmente, os nossos primeiros pais foram enganados pela serpente. No mundo através do pecado da morte. Mas a Bíblia nos diz que em breve, muito em breve, a morte terá um final. O pecado terá um final. Por isso que você deve permanecer conosco nos estudos. Nesse estudo aqui, que nós vamos ver o que Deus está preparando para você e para mim. Ok? Preste atenção agora aí. Fique conectado com a gente. O pastor Luiz Gonçalves agora vai falar de novo com você nos próximos minutos. Preste atenção no que ele vai falar agora. Ok? Maravilha, né? Você vê como a Bíblia é clara, como que ela vai ajudando a entender, abrindo nossos horizontes, mostrando os detalhes para que a gente possa finalmente compreender a palavra de Deus. No estudo de hoje, você viu que tem no início a citação de Mateus 13, de 24 a 30, que apresenta a parábola do Mateus 13, de 24 a 30, mas também do verso 36 a 43. E aí aparece a parábola do joio, do trigo e do joio. Essa parábola retrata exatamente o assunto que estamos discutindo aqui hoje, né? Ou seja, havia uma plantação, de repente vem à noite o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. E assim causa um problema naquela lavoura. É exatamente isso que aconteceu em relação ao grande conflito entre o bem e o mal. Outra coisa importante nesse estudo é que na pergunta número 1, diz assim: o mal começou aonde? De acordo com Apocalipse. O mal começou no coração de Lúcifer, que era um anjo bom, que era um anjo de luz, e de repente surgiu no coração dele todo esse mal. Como você já sabe, e eu gostaria só de ler para você o que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, e nós vamos ler aqui o versículo número 15, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Então, Lúcifer tinha sido criado perfeito, até o dia que se achou iniquidade nele. E se você continuar analisando o texto, vai perceber que esse anjo de luz, que era Lúcifer, se tornou o diabo, Satanás, ou seja, inimigo de Deus. E por isso ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso do céu, a Bíblia menciona no livro de Gênesis, no capítulo 2, que ele veio para a terra e foi tentar Adão e Eva. E ele usou a mesma estratégia com Adão e Eva que ele havia usado com os anjos lá em cima. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, expulsou com ele 1/3 dos anjos, como diz Apocalipse 12, versos 3 e 4. Então, Lúcifer é Satanás, e os anjos maus que foram expulsos com ele são os demônios, que vieram para cá, para esse planeta. E aí tentaram Adão e Eva e criaram um problema para nós, porque o pecado entrou na vida humana através daquele dia quando o diabo usou uma cobra e enganou a Eva e, consequentemente, levou Adão também ao pecado. Assim, o pecado contaminou tudo.
Hoje você pode olhar para a sua cidade, para o seu país, para o mundo inteiro e você vai ver hospitais lotados, cadeias lotadas, manicômios lotados, salões de psiquiatria cheios, salões de psicólogas e psicólogos também cheios. Você vai encontrar pronto-socorros lotados, você vai ver o vírus, a pandemia, a corrupção, a mentira, o vício, a droga, as separações, as traições. Ou seja, o mundo realmente está em uma convulsão. Além de tudo isso, tem terremotos, guerras, inundações, enchentes, seca de um lado, neve do outro, e incêndio de outro, desmatamento de outro. Ou seja, o nosso mundo, ele virou de cabeça para baixo com a entrada do pecado aqui. Isaías 24, de 4 a 6, fala que o mundo está indo de mal a pior e o mundo está contaminado por causa dos seus moradores, porque os moradores transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Quanta coisa! E em 1 João 3, verso 4, está escrito assim, que pecado é a transgressão da lei. Adão e Eva transgrediram a lei, o Lúcifer transgrediu a lei, e nós pecadores também transgredimos a lei. Assim é o pecado, a natureza pecaminosa está enraigada na vida do homem. Isso é terrível, você não acha? Agora vem a pergunta, como é que Deus vai restaurar tudo isso? Como é que Deus vai mudar tudo isso? Como é que Deus vai fazer tudo novo de novo? O que diz a Bíblia sobre isso? Bem, eu quero chamar a sua atenção aqui para Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz aqui esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu? O salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para salvar o homem. Mas não só para salvar o homem, também para restaurar todas as coisas. Por isso que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vai tirar as pessoas sinceras daqui e vai levar para os céus. E as pessoas que não aceitarem a salvação ficarão mortas. E Deus vai dar um descanso para essa terra de 1000 anos. Enquanto isso, o povo de Deus vai estar no céu. E os ímpios mortos, e o diabo e os anjos maus vagueando solitários de um lado para o outro. Então, durante 1000 anos a terra vai descansar. E depois de 1000 anos, então Deus vai restaurar tudo. Vai fazer dessa terra uma nova terra. Vai também fazer um novo céu. E vai dar aos seus filhos a eternidade sem mal nenhum. O mal vai ser destruído, o pecado vai ser destruído, o inimigo vai ser destruído, todo mal, todo vírus do mal será erradicado, fulminado para sempre. E então, todas as coisas que foram contaminadas serão recuperadas e serão restauradas. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Eu quero essa vida eterna maravilhosa e tenho certeza que você também quer. Só que atenção, Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. Deus prometeu restaurar tudo. Mas mais importante do que tudo isso é a restauração do seu coração. É a restauração da sua mente. É a restauração da sua vida e da minha vida também. E para que Deus restaure o seu coração, a sua mente, a sua vida, você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa tomar uma decisão, você precisa permitir que Deus faça isso. E essa decisão pode ser tomada agora mesmo, exatamente agora, num abrir e fechar de olhos. Eu pergunto, você aceita que Jesus entre no seu coração e produza uma transformação e realize uma restauração total? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu Senhor? Você aceita Cristo, que Cristo entre dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas ideias, nos seus sonhos? Você permite Cristo entrar para fazer aquele milagre que você precisa? Sim, se você aceita, então Ele vai fazer isso agora na sua vida. Uma vez alguém perguntou, pastor, quanto tempo Deus precisa para mudar o coração de uma pessoa? A resposta foi, o mesmo tempo que você precisa para se arrepender.
Se você se arrepender em 1 minuto ou em 1 segundo, Deus precisa de 1 segundo para fazer um milagre na sua vida. Receba Jesus hoje. Receba hoje essa mensagem e decida começar uma vida nova. Fale com seu instrutor bíblico. Fale com a sua instrutora bíblica. Peça para ser batizado. Peça para ser batizada. Fala com ele, fala com ela e diga assim: eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado. Me ajude, eu quero me batizar. E essa pessoa que está te ajudando vai te orientar para você ser batizada o mais rápido possível. Tá bom? Parabéns. Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu estarei aqui orando e apoiando você. Não esqueça que durante a semana tem uma tarefa para você, um desafio. Você vai ler alguns textos da Bíblia sobre comunhão, sobre relacionamento e sobre missão, tá bom? Continua estudando a Bíblia. E no próximo tema eu estarei com você mais uma vez. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, pela mensagem maravilhosa e pela restauração total que o Senhor quer fazer em nossa vida. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo e essa decisão que foi tomada agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Que bom que você também tomou essa decisão. Você que está aí escutando a gente, assistindo a gente pelo Facebook, que bom que você está aqui com a gente ainda. Você que está aqui também no Zoom conosco. Eu quero ir para a parte final agora. Quero continuar aqui terminando o compartilhamento de tela, ok? Eu quero terminar com você dando alguns pequenos desafios, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Maravilha, né? Você vê como a Bíblia... Maravilha. Então vamos lá. Então olha só. Diante disso que a gente estudou, tanto o pastor Luiz Gonçalves disse, como também eu expliquei, qual deve ser então o compromisso de fé? Ao ler a Bíblia, ao ler na Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal, ok? E entender a gravidade dele, eu quero me juntar ao exército de Jesus e lhe entregar meu coração para não permitir que o inimigo tome posse de minha vida. Esse é o seu desejo? Esse é o seu desejo? Você que está aqui no Zoom comigo, é o seu desejo de decidir se juntar ao exército de Jesus e entregar o coração a Jesus? Você que está no Zoom, esse é o seu desejo? Tomara que sim, eu espero que sim. Você que está aí no Facebook, esse também é o seu desejo? Você deseja se juntar ao exército de Jesus, entregar o coração a Ele, tomar uma decisão ao lado dele, nesse grande conflito entre Cristo e Satanás? Nesse conflito entre Cristo e Satanás, eles batalham aqui na nossa mente para ver quem vai conquistar o nosso coração. E você e eu, nós precisamos tomar decisões todos os dias. Então, que esse seja o seu compromisso de fé, que essa seja a sua decisão. Eu quero pertencer ao exército de Cristo. Eu quero estar ao lado de Jesus. Eu quero ser batizado, batizada. Se você já é batizado ou batizada, eu quero permanecer firme, tá certo? Que esse seja o seu compromisso. Se você deseja estudar mais sobre este livro da Bíblia, sobre este assunto tão importante, leia Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 12, 1 João 3, de 1 a 6, 1 João 3, de 7 a 10, 1 João 3, de 11 a 24, que ali fala sobre a questão desse conflito, as decisões que devemos tomar entre o bem e o mal. Efésios 6, de 10 a 20, ela fala ali que nós devemos nos revestir da armadura de Deus contra as ciladas de Satanás. Estude lá depois, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, e Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10. Estude esses capítulos, estude esses textos da Bíblia. Deus vai falar com você, você vai se fortalecer na fé, com certeza. Lembrando que isso daqui é um estímulo para que você leia a Bíblia, para que você estude também a Bíblia durante a semana, para que você permaneça na presença de Jesus. E outra coisa, não importa se você é batizado ou não,
Você não é batizado? Não tem problema. É batizado? Faça. Olha só. Você conhece alguém que está passando por lutas espirituais que só Deus pode resolver? Que tal orar agora por essa pessoa? Quando terminarmos o estudo, vamos orar. Vamos orar. Ore pelo seu amigo, pelo seu parente que esteja passando por um problema, uma batalha que só Deus pode resolver. E experimente compartilhar esse estudo com outras pessoas. Compartilhe esse estudo com outras pessoas. Fale de Deus com outras pessoas. Certo? Ok? E se você deseja conhecer mais acerca da vontade de Deus, conhecer mais a Bíblia, assistir filmes edificantes, aqui, olha, acesse o Feliz 7 Play, ok? É só pela internet, você acessa o Feliz 7 Play, você vai ter um conteúdo espetacular para você e para sua família também, tá bom? Querido e querida, eu quero te agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Emília, pela presença. Muito obrigado, Ivete. Muito obrigado, Regina. Edson, que estava aqui conosco. E você me perdoa. Você podia falar o seu nome para mim? Associação Educacional? Você, só para poder saudar você. A RINSA, Associação Educacional, é isso? Então tá bom. Muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente, tá ok? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e nós vamos fazer uma oração agora, tá ok? Para que Deus nos abençoe e continue abençoando vocês, tá bom? Vamos orar então? Edson, um grande abraço. Espero que você esteja melhor aí, Edson, tá bom? Doutor Ivete também, obrigado aí pela presença. Vamos fazer uma oração então? Querido Deus, te agradecemos mais uma vez pelo estudo desta noite. Nos abençoe, nos dê a tua paz, o perdão dos pecados e nos ajude a tomar decisões ao teu lado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Um grande abraço, obrigado.